Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a Allos. Você conhece a Allos? Investe na Allos? Então, a Allos é a maior operadora de shopping centers do Brasil. E no ano de 2024 ela pagou 8% de dividendos. Nesse vídeo eu vou fazer a avaliação econômico-financeira da Allos e vou responder a pergunta: será que surgiu uma nova vaca leiteira na Bolsa de Valores do Brasil? Vale a pena investir na Allos como uma empresa pagadora de dividendos? Ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like aí e bora pro vídeo. E a Allos é a maior operadora de shopping centers do Brasil e possui mais de 1,3 milhões de metros quadrados em área bruta locável. Em relação às características do papel, a Allos é negociada na B3 sob o ticket Allos 3. O indicador beta é 1,17. O que significa isso? Isso significa que a cada 1 ponto percentual que o Ibovespa se movimente para cima ou para baixo, espera-se que a Allos se movimente em 1,17. A volatilidade é de 23%. E diariamente são negociados mais de 70 milhões de reais em ações da Allos 3. Ou seja, dá para o pequeno investidor comprar, entrar, sair com tranquilidade. Em 2019, a fusão entre a Alliance e a Sonae Sierra deu origem à Alliance Sonae, que tornou-se líder na administração de shoppings no Brasil, com 32 empreendimentos. Posteriormente, em 2023, a Alliance Sonae se fundiu com a BR Malls, dando origem à Allos. Atualmente, a carteira de propriedade da Allos compreende participações em 58 shoppings. A empresa possui importantes shoppings como, por exemplo, o Parque Dom Pedro Shopping em Campinas, o Goiânia Shopping, o Shopping da Bahia, o Shopping Curitiba, o Shopping Del Rey na cidade de Belo Horizonte, o Via Parque Shopping no Rio de Janeiro e o Shopping Vila Lobos na cidade de São Paulo. A Allos possui um amplo volume de ativos desonerados, de elevada qualidade. O valor justo de suas propriedades em 2024 era de 30 bilhões de reais, dos quais praticamente 85% são ativos desonerados, livres de quaisquer compromissos financeiros. A empresa possui hoje mais de 4.300 funcionários e nos últimos anos vivenciou um crescimento acelerado do faturamento, graças às fusões que ocorreram em 2019 e 2023. Sendo assim, seu faturamento saiu de 500 milhões de reais em 2018, atingindo praticamente 3 bilhões de reais em 2024. Ou seja, em 6 anos, o faturamento da empresa foi multiplicado por 6. Os shoppings da Allos são ativos relevantes, diversificados geograficamente e a empresa possui uma elevada taxa de ocupação, próxima dos 96%, possuindo uma base de locatários bem pulverizada. Os 10 maiores shopping centers da empresa representam entre 40% a 45% das receitas totais de aluguel da companhia, sendo que os 10 principais locatários da Allos representam menos do que 20% da receita de aluguel da empresa. No exterior, o modelo de shopping center já se mostra bem debilitado, com o fechamento de inúmeros empreendimentos. Contudo, ao contrário da tendência dos países desenvolvidos, no Brasil, a trajetória da indústria de shopping centers é positiva, existindo nos empreendimentos brasileiros mais espaços direcionados para o serviço de lazer, alimentação. Além disso, fatores como a localização e a segurança e os aspectos climáticos também favorecem muito o setor no país. A Allos possui uma grande previsibilidade na geração de caixa da companhia, ocasionando uma natureza defensiva no negócio. Isso se apoia em contratos de aluguel com prazo médio de 5 anos, com predominante componente fixo e uma fragmentada base de locatários. Além disso, os aluguéis são reajustados pela inflação periodicamente. Em termos de faturamento e margem por tipo de negócio, nós temos a seguinte situação na Allos. São 3 grandes negócios: aluguel, estacionamento e serviços. O aluguel é responsável por 71% do faturamento da Allos
e tem uma margem bruta de 64%. O estacionamento, sim, o estacionamento, aquela despesinha que ninguém gosta de pagar, ela é responsável por 19% do faturamento da Allos e tem uma margem bruta de incríveis 88%. E os serviços são responsáveis por 10% do faturamento, com a margem bruta de 73%. O controle acionário da Allos é bem pulverizado, sendo que mais de 60% das ações do papel estão em livre circulação na Bolsa de Valores. Mas é importante destacarmos a participação de 12,9% da CPPIB, que é um dos maiores fundos de pensão do Canadá. Sua presença indica um investimento de longo prazo e um compromisso com a sustentabilidade. Por outro lado, já deixa subentendido a necessidade de pagamentos mensais de dividendos para custear seus assegurados no Canadá. Agora vamos falar do que importa nesse vídeo, que é a questão dos dividendos. Em 2024, a empresa pagou cerca de 8% em dividendos, mas anteriormente ela pagava muito pouco, de 2% a 3%. Só que em outubro de 2024, a Allos adotou um compromisso de remunerar os acionistas de forma consistente e previsível. Com isso, ela implementou uma prática de pagamentos mensais e dividendos. Mas por que a Allos agora resolveu pagar dividendos de forma mensal? Gente, a gente tem que pensar que o negócio da Allos é um negócio de receita recorrente. Então, ou seja, você tem um negócio que tem receita recorrente e de fácil previsibilidade. E por outro lado, você tem um acionista que é o maior acionista individual, que é o Fundo de Pensão Canadense, que tem 12,9% das ações da Allos. E esse fundo de pensão, ele tem uma necessidade de receita mensal para poder custear o pagamento de suas pensões no Canadá. Então, de um lado, você tem um negócio com receita recorrente e, de outro lado, você tem um grande acionista com uma necessidade de recebimento de dividendos de forma recorrente. Vamos então fazer a avaliação econômica financeira aí da Allos, né? Quem conhece o canal sabe que eu utilizo a análise dinâmica de balanços, né? O antigo modelo de Fourier. E aí eu derivei as contas aí do capital de giro, da necessidade de capital de giro e do saldo de tesouraria. Então o balanço inteiro foi reclassificado para que eu consiga oferir essas três contas, né? E eu gosto de fazer o gráfico de blocos, né? E aqui no caso é o gráfico de blocos de setembro de 24, porque eu já dou uma olhada no estilão da empresa, né? E olhando esse gráfico a gente percebe o quê? Percebe uma empresa sensacional, né? Olha para vocês verem, necessidade de capital de giro negativa, né? Capital de giro próprio, né, de 3,7 bilhões de reais, um volume bem relevante. E um saldo de tesouraria de 5,3 bilhões de reais. Então, sobra dinheiro nessa empresa. Mas como assim sobra dinheiro? Sobra dinheiro porque a necessidade de capital de giro ela é negativa em 2,1 bilhões de reais, né? Então, quanto mais a empresa vende, mais dinheiro tem disponível. E o capital de giro de 3,7. Então, tanto 2,1 bilhões de reais, que é uma necessidade de capital de giro negativa, quanto o capital de giro que a empresa tem, que é o dinheiro próprio dela, né, que são 3,7 bilhões, esses dinheiros não têm destinação, eles viram saldo de tesouraria. Gente, tem um estudo que a Fundação Dom Cabral fez lá pelos idos de 2013, que evidenciam que esse tipo de estrutura de capital ele é relativamente raro na Bolsa de Valores, né? Algo em torno de 14% das empresas em 2013 tinham uma estrutura de capital dessa forma, com tanta liquidez, né? Uma das minhas metas para 2025 é tentar montar um banco de dados com a maior quantidade possível de empresas, para tentar validar esse raciocínio, né? Revalidar, aliás, né? Esse raciocínio aí que a Dom Cabral fez lá pelos idos de 2013, né? Eu acho que hoje nós teríamos menos empresas com um perfil tão interessante como esse. Mostra uma empresa que tem uma liquidez muito grande, né? Uma empresa bem administrada, com a necessidade de capital de giro
negativa, uma empresa muito ok. Mas eu gosto sempre de avaliar a questão do gráfico. O gráfico me ajuda a interpretar as tendências, né? E esse aqui é o gráfico, né? E aí a gente percebe uma coisa muito engraçada que em 2023, né, quando a empresa dá uma guinada muito forte, né? Mas não tem que ficar preocupado, essa é uma guinada para o bem, né? A necessidade de capital de giro ela afundou aqui, né, de 2023 para 2024. O saldo de tesouraria e o capital de giro eles, né, subiram de forma estratosférica, né? E isso aconteceu por causa da fusão que aconteceu com a BR Malls, né? No vídeo anteriormente aí a gente explicou que em janeiro de 2023 os balanços foram consolidados e aconteceu aí essa situação que ela é muito boa, né? Sobra dinheiro, necessidade de capital de giro negativa, um saldo de tesouraria altíssimo, um capital de giro altíssimo, uma empresa muito bem administrada, bem tranquila. Mesmo assim, mesmo sendo uma empresa tranquila, vamos passar aqui rapidamente pelas três contas, né? O saldo de tesouraria, olha aí, saindo aí de 570 milhões em 2018, batendo aí 5,8 bilhões em 2024, né? E a gente percebe o quê? Que o grande volume de recursos, né? A grande virada foi de 2023 para 2024, quando aí o saldo de tesouraria pulou de 2,1 bilhões para 5,8 bilhões de reais. Então é uma empresa muito líquida, muito interessante. Passando aí para a necessidade de capital de giro, o que a gente percebe, né? É aquela necessidade de capital de giro negativa, né? Batendo aí 2,1 bilhões de reais negativos, né? Em 2024. E a gente percebe que essa variação que teve de 446 para 2.100 negativos, né, 2 bilhões e 100 negativos, é basicamente oriunda da conta de outras obrigações, né? Aqui que aumentou 1 bilhão de reais. Eu dei uma olhada lá na parte analítica, né, na árvore da NCG, e a gente percebeu aí que foi as debêntures que ela emitiu, né, via BR Malls. Então o que acontece? A conta de NCG da Allos ela é bem tranquila, não tem muita coisa que se administrar, não, né? Tu pega que é uma empresa que não tem estoque, óbvio, nós estamos falando de uma incorporadora de shoppings, né? Uma imobiliária de shoppings, né? Vamos ridicularizar a atuação, né? Minimizar. E aí contas a receber aí declinante, né? Não tem muita coisa o que ser feito, o que ser gerenciado na NCG. O que tem que ser gerenciado na NCG é realmente o manejo dos empréstimos de longo prazo, do capital de longo prazo, né? A gente tem que lembrar o seguinte, assim, eu sou daquela escola que quanto menos empréstimo, melhor. Mas empréstimos de longo prazo a um custo baixo é bom. E é bom porque geralmente empréstimos bancários, né, debêntures, aliás, de longo prazo, tem um custo muito baixo, muito mais baixo que o custo de capital próprio dos sócios, né? Então você trabalha com o dinheiro dos outros a um custo muito baixo, que é o caso da Allos, né? Em relação ao capital de giro próprio, a gente percebe também que a empresa ela aumentou exponencialmente, né, de dezembro de 23 para setembro de 24, saindo aí de 1,6 bi para 3,7 bilhões de reais. E isso tudo, né, a gente percebe que o que aconteceu mesmo foi a incorporação da BR Malls pela Allos, né? A fusão deu um upgrade no capital de giro da empresa, uma empresa muito bem equacionada, muito bem equalizada nesse aspecto, né? Em relação ao endividamento, sim, ela tem um endividamento de 3 bilhões de reais, né? 3,1 bilhões de reais, mas é um endividamento predominantemente aí de longo prazo. Se a gente for fazer as contas aqui, deve dar mais ou menos uns 75% de longo prazo, né? Mas ela tem um EBIT legal, né? Ela tem um EBIT aí em torno de 700 milhões de reais. Gente, 2023 tem esse EBIT aqui que é uma anomalia, esses 4,9 bilhões de reais de EBIT em 2023, mas isso aqui diz respeito à equivalência patrimonial, né? A incorporação da BR Malls, a diferença entre o valor justo e o valor pago, então, enfim, então assim, vamos esquecer o ano de 2023 que ele é uma distorção, né? O que vai existir é uma empresa que deve gerar em 2024 um EBIT aí de 1 bilhão de reais, né? E então, para uma dívida de 3 bilhões, você gerar um EBIT de 1, ok, beleza, tranquilo, não tem muito estresse não, tá? Em relação ao resultado, né, mais uma vez, a gente tem que esquecer o ano de 2023, porque o resultado de equivalência patrimonial
ele alterou todos os fundamentos, né? Mas a gente percebe o quê? Que é uma empresa muito bacana, né? Anteriormente, antes da fusão, ela chegou a flertar aí alguns EBIT legais aí na faixa de 30%, 33%, 36%. E agora tudo indica que no ano de 2024 ela vai pegar os 40%, né? É uma empresa sazonal, o último trimestre do ano é o mais forte de todos, né? Ela já está com um EBIT de 35%, então ela deve beirar os 40% de EBIT esse ano com tranquilidade, né? Ela tem um resultado financeiro, sim, negativo, né? Ela paga mais juros do que recebe, mas isso é plenamente administrável, como a gente falou brevemente há poucos instantes, né? E ela tem um lucro líquido muito relevante, né? Olha só, no ano de 2024 ela está batendo um lucro líquido de 31%, vai subir isso aqui, uma empresa muito bacana, me dá muita satisfação ver uma empresa dessa qualidade, né? Ela tem um CMV baixo, né? Em torno de 30 pontos percentuais, né? E as despesas administrativas em torno de 20%, né? Então, você pega aí CMV mais despesas administrativas aí dão em torno de 53%, 54%, né? E é por isso que ela consegue ter esse lucro líquido tão alto, né? Se você pega aqui uma conta grosseira, né? 30% de CMV mais 23% de despesas, aqui dá 53%, né? E aí ela tem os impostos, mais 30% de lucro, fecha no 100%, né? Uma empresa muito bacana, gente. Nós estamos aí num case interessante e é uma empresa defensiva, né? É uma empresa defensiva. E por que é uma empresa defensiva? Porque a sua receita ela é recorrente e previsível, né? Ela é protegida pelos aluguéis fixos, né? E ela tem uma participação muito grande aí do faturamento com estacionamento, que também é algo que vai acontecer de forma linear ao longo dos meses, né? É uma empresa defensiva, bem administrada, robusta, a maior empresa do setor do Brasil, uma empresa que cresceu demais, muito, 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 e agora está flertando aí com pagamento de dividendos, né? Então, nesse sentido, é uma empresa muito ok. Então, agora eu vou responder a pergunta. Compensa investir na Allos como empresa previdenciária? A Allos é uma boa alternativa para se investir atualmente, pensando no investimento a longo prazo? Então vamos lá. O que acontece com a Allos? A Allos é uma empresa sensacional. Ela é a maior operadora de shopping centers do Brasil. Ela tem 58 shoppings. A atuação dela é muito diversificada e a diversificação dela acontece tanto em relação à disposição geográfica quanto em relação à faixa de renda. É uma empresa que cresceu muito, saiu de 500 milhões de reais em 2018 e foi parar agora em 2024 em praticamente 3 bilhões de reais. E isso aconteceu em função das sucessivas fusões que aconteceram, né, ao longo desses anos todos. É uma empresa que tem uma taxa de ocupação muito legal, em torno de 96%. Então, os seus shoppings praticamente não têm imóvel vazio, né? Está tudo praticamente locado. 96% é uma taxa relevante, né? É uma empresa bem diversificada também em relação ao faturamento, né? Você pega aqui os seus 10 principais shoppings, e isso é muita coisa, são responsáveis por apenas 40% do faturamento. Né? Você pega em torno de os seus principais locatários, seus 10 maiores locatários, não passam de 20% do faturamento da empresa. Então ela tem uma diversificação geográfica, ela tem uma diversificação por público, né? Pelo consumidor, ela tem uma diversificação de shoppings, né? Para não ter um faturamento concentrado, e ela tem também uma diversificação em relação ao faturamento por cliente. Né? Se um cliente deixar de pagar ou for despejado, entrar numa recuperação judicial, isso não vai causar grandes problemas para elas. A Allos também, a nível de mercado, o mercado de shoppings no Brasil é totalmente diferente do mercado de shoppings, por exemplo, dos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, o que a gente está vendo? Um setor declinante, né? Muitos shoppings estão fechando, né? Com muita vacância, né? Uma taxa de ocupação muito baixa, né? E no Brasil é diferente. E por que no Brasil é diferente? Porque o brasileiro vê o shopping como uma oportunidade de lazer, né? Então você tem restaurantes, você tem cinemas,
você tem opções para lazer para a criançada, e isso é diferente, né? A questão da segurança também, né? Você passear no shopping é muito mais seguro do que você fazer compras num centro velho de qualquer cidade, né? Então, nesse sentido, o que a gente percebe? Existe um deslocamento entre a realidade do mercado de shoppings do Brasil para o mercado de shoppings, por exemplo, dos Estados Unidos, da Europa. Então, em relação à parte econômica e financeira, o que a gente percebe? É uma empresa que tem 3 negócios muito bons, né? E o melhor negócio é o negócio de locação, né? Com aluguéis, né? Os aluguéis são responsáveis por 70% do faturamento da companhia. E tem uma margem bruta muito grande, de 64%. Né? Os estacionamentos, gente, assim, quem não tem raiva de pagar despesa com estacionamento em shopping, né? Mas assim, se você estivesse do outro lado da mesa, é lógico que estacionamento é um excelente negócio, né? Praticamente aí 20% do faturamento da Allos vem de estacionamento. E você não tem custo praticamente nenhum, né? Muito pouco, uma vigilância, uma manutenção de piso, faixa, aquele sensor de presença de carro, enfim, muito baixo, né? Eles têm uma margem de 88%, né? Então, o negócio de estacionamento é responsável por 20% do faturamento da Allos, com uma margem de 88%, uma margem bruta, né? Serviços, né, que são, quer seja serviços de marketing, quer seja serviços de prestação de serviço mesmo, de contabilidade, de administração, da questão comercial, né, aqueles shoppings na qual ela não tem 100% da totalidade do serviço, mas ela repassa os custos para os outros parceiros, né? Esse tipo de negócio é 10% do faturamento e tem uma margem também alta de 73%. Então, os 3 negócios da Allos, né, os 3 grandes negócios, são excelentes. Locação é excelente, estacionamento é um negócio assim, absurdamente lucrativo. E os serviços também, muito legal, é uma atividade muito bacana, né? Nós vimos o quê? Que a Allos é uma empresa muito líquida, né? Ela tem uma necessidade de capital de giro negativa, ela tem um capital de giro próprio bem alto, na faixa de 3,7 bilhões de reais, e ela tem uma disponibilidade de caixa e de aplicações financeiras de curto prazo muito grande. É uma empresa muito líquida, né? Eu estou para te falar que empresa semelhante à Allos no mercado, na B3 hoje, deve ter algo em torno aí de uns 10% no muito, né? Tem dívida? Tem, deve 3 bilhões de reais, mas não é problema, ela tem um EBIT alto. Esse ano ela deve ter um EBIT aí de 1 bilhão de reais, né? Ela tem um EBIT na faixa de 35%. A Allos é uma empresa que vai bater um lucro líquido fácil aí superior a 30%. Então, assim, sob o ponto de vista econômico-financeiro, não tem o que falar, uma empresa irretocável. Uma empresa muito bem administrada, muito bem administrada. É muito bom você avaliar uma empresa e assim falar assim, nossa, que bacana, que empresa legal, né? E essa eficiência da gestão da Allos, ela não é à toa. Se você pegar os sócios referência da Allos, aqueles que têm a maior participação, essa turma conhece muito de shopping, conhece muito de empreendimentos imobiliários. Nós estamos falando do Alexander Rota, da Sonai Sierra, do Renato Rick. Essa turma é referência no Brasil. E é por isso que a Allos é muito bem administrada. Inclusive, o atual presidente, ele tem uma larga experiência em shoppings no Brasil, né? E é importante a gente perceber o seguinte, que o controle acionário da Allos ele é muito pulverizado. Tu pega que hoje, né, 60% das ações estão na bolsa, disponíveis aí para compra e venda, né? E a Allos fez uma recompra de aproximadamente 6, 7%. Então, são ações em tesouraria que ela deve ter cancelado agora no início de janeiro de 2025, né? E quando você faz esse tipo de coisa, você compra a ação e cancela, você diminui a base de ações e aí quando você vem um dividendo, você vai dividir, né? Você vai compartilhar aquele dividendo pelo número menor de ação e aí percentualmente o dividendo aumenta, né? É uma empresa bacana sobre esse aspecto também. E uma coisa que eu gostei é esse fundo canadense de pensão, né? Que tem aí algo em torno de 13% de participação na empresa. Mas por que eu gostei? Porque esse fundo de ação, gente, ele investe, né, o fundo de ação, esse fundo de pensão, ele é previdenciário, então ele precisa de aportes mensais para pagar suas pensõezinhas lá, para a turma lá, para os velhinhos canadenses, né? E, obviamente, isso faz uma pressão na Allos, né, no sentido de
poder distribuir dividendos, pelo menos de forma constante, de forma recorrente, né? E eu gosto disso, muito, 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 muito. Então vamos falar de dividendos, né? Nós vimos que em 2024 a Allos pagou aí algo em torno de 8% em dividendos. Anteriormente não, a empresa pagava muito pouco, 2%, 3%. Mas 2024 não, ela virou a chave, pagou 8% em dividendos. E ainda fez da recompra de 6,3% das ações e deu baixo, né? E isso é muito bom porque diminui a base de ações, vai aumentar o volume de dividendos que vão ser distribuídos por ação per capita agora em 2025, né? Mas assim, o que aconteceu? Por que a Allos mudou o chip, né? Passou a desejar a ser uma empresa pagadora de dividendos, né? Em primeiro lugar, a gente pode pensar o seguinte: uma empresa pagadora de dividendos é uma empresa que tem uma maior retenção dos seus acionistas, né? Você pensa duas vezes antes de vender uma ação, né? Se você tem uma ação que paga bons dividendos, uma pequena variação na cota não vai nem esquentar a cabeça. A empresa te paga bons dividendos, deixa para lá, isso vai ser recuperado nesse ano ou no ano que vem, toca o barco, né? Então, assim, pagar dividendos é uma forma de você reter os seus acionistas, diminuir a volatilidade. Por outro lado, quando você começa a pagar dividendos, você traz para a sua base acionária empresas e pessoas, instituições, fundos de pensão, por exemplo, precisam da renda recorrente. Isso é muito bom, né? Essa situação de você começar a pagar dividendos mensais, ela fortalece a relação entre a empresa e o investidor, né? E o que acontece na Allos também é aquela velha troca que existe aquela velha escolha que existe entre eu vou crescer ou eu vou pagar dividendos. Gente, a Allos cresceu demais nos últimos anos. Ela saiu de um faturamento de 500 milhões e bateu 3 bilhões de reais, num setor que ele já é muito concentrado, ok? Então, ela vai continuar crescendo? Acredito que até vai, mas não exponencialmente. Os próximos 6 anos, dificilmente ela vai multiplicar o seu faturamento por 6. Até mesmo que tenha uma limitação quantitativa, né, para esse tipo de empreendimento no Brasil. Então agora, como ela não precisa crescer tanto, ela tem uma massa de recursos recorrente, ela recebe seu dinheirinho ali, ó, todo mês, o pagamento do aluguel, o estacionamento, a prestação de serviços de merchandising nos shoppings, né? E ela recebe isso de forma recorrente. E como ela não precisa mais crescer absurdamente, como o mercado não vai permitir, a única alternativa que ela tem é distribuir dividendos. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom, porque gera uma alternativa para o pequeno investidor aí entrar num segmento que dificilmente ele entraria. Então, concluindo, a Allos, camisa 10, uma empresa muito legal. Fique atento. Sob o ponto de vista econômico-financeiro, ok. Sob o ponto de vista do business, ok. Ela é diversificada, ela tem um risco diluído. Assim, né? Estrutura de capital bacana. E agora ela fez um movimento para passar a ser uma empresa pagadora de dividendos. Ok, nós estamos no primeiro passo, que é 2024. Né? Vamos acompanhar mais um pouquinho para a gente ver se em 2025 a toada vai ser o mesmo. Mas assim, considere a possibilidade, né? Se você é um investidor previdenciário, você busca pagamentos recorrentes, né? Se você é um investidor de fundos imobiliários, né? Olha, você tem aí um concorrente e eu até acho que a Allos está visando muito o investidor dos fundos imobiliários, né? É muito melhor você ser acionista de uma Allos, né, em detrimento de um fundo imobiliário. Mas por quê? Assim, não é o objetivo do vídeo. Mas a Allos, né, por ser uma SA listada na B3, a questão da governança, a questão da fiscalização, as exigências que ela tem que cumprir são muito maiores. A transparência é tudo muito melhor. Então, se você aí é um investidor de fundo imobiliário, né, já fica atento, talvez compensa. Tem outras empresas também do setor. A JHSF, por exemplo, não é uma empresa puro sangue do setor de shoppings, mas ela tem seus shoppingzinhos aí, é uma bela empresa e paga dividendos mensais, né? E ela tem um público de alta renda. Tem até um vídeo aí no meu canal que fala sobre a JHSF, é muito legal.
Fica atento, tá? Sim, eu acho que está nascendo uma nova empresa pagadora de dividendos na Bolsa de Valores do Brasil. Fique atento. E essa empresa é uma empresa muito boa. Ok? Espero que eu tenha ajudado. Espero que eu tenha sido didático. Se eu não fui didático, já coloca aí, Igor, melhora isso, melhora aquilo. O vídeo é para vocês. Como eu disse aí no meu primeiro vídeo que eu coloquei no canal, que tem poucos meses, né? Eu estou compartilhando os meus estudos com vocês, né? Sem tirar nem pôr. Tá, meu estudo é um pouco mais profundo, porque para o YouTube não dá para ter um nível de profundidade tão grande, né? Mas assim, o cerne é isso, ok? Beleza? Gostou? Dá um like aí. Grande abraço, muito obrigado, fiquem com Deus.